Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja tem a alegria de celebrar São Vicente de Paulo, o missionário da caridade, que viveu profundamente o mistério da caridade, o missionário dos pobres, que viveu profundamente o mistério da doação a Deus, doando-se aos pobres. São Vicente, ele nasceu no finalzinho do século XVI, em 1581, na França, e já desde pequeno ele demonstrou dotes de inteligência. Era um menino inteligente, mas de uma inteligência dotada de uma espiritualidade, porque a pessoa pode ser inteligente e não necessariamente inclinada para as coisas espirituais, mas ele era inclinado para as coisas espirituais. Ele é o terceiro dos 5 filhos daquele modesto casal, modesto para pobre. Eles não eram nem classe média baixa, eram pessoas bem simples, não eram miseráveis, mas eram bem simples. Pois bem, então Vicente fez aquele menino esperto, inteligente, espiritual, fez a sua primeira comunhão, e o padre da paróquia falou com o pai e pediu que o colocasse para estudar. Lembremos-nos, meus santos, que estudar nessa época era algo muito caro, né? Exigiria um sacrifício dos pais. Mas os pais, acolhendo aquele conselho do padre, o indicaram, o levaram para os estudos, sacrificaram um pouco da sua renda, mas levaram o menino para estudar. E o menino lá nos estudos, como se diz, desarnou, se soltou, começou a mostrar suas potencialidades, de que era um menino mesmo inteligente, um menino espiritual. E aí o sacerdócio se mostrou como uma possibilidade, e aí mais um sacrifício para os pais, porque nós estamos na época em que para estudar para ser padre, ou os pais pagavam, era como uma faculdade, entendamos aqui, como uma faculdade, isto é, alguém tinha que pagar, ou os pais, ou algum benfeitor, e os pais se sacrificaram mais ainda, vendendo os pouquíssimos bens de que dispunham, para que o seu filho fosse sacerdote. E com 19 anos de idade foi feito padre. Imagine, pelo amor de Deus, foi feito padre com a idade que eu entrei no seminário. Com 19 anos foi feito padre, e muito espiritual, muito dedicado ao apostolado, uma sede de almas, tinha uma sede de ganhar pessoas para Cristo, para a igreja. Pois bem, ele então já começou a crescer em fama pela sua dedicação aos pobres, os doentes, os órfãos, os inválidos. Isso fez com que, já bem jovem, ele adquirisse uma certa fama, de modo que uma senhora, que não tinha parentes, deixou os seus bens para ele. E ele vai então receber, lá em Marsella, tomar posse daqueles bens, para que os destinasse para o apostolado. Só que nesse período, quando ele recebe os bens e volta para Paris, o seu navio é invadido por piratas muçulmanos, e ele é vendido como escravo para a África. Imagine aqui, meus santos, um sacerdote cheio de dons, cheio de sonhos, mas vê-se pego por uma fatalidade. É preso e é levado, vendido como escravo lá na África para os muçulmanos.
E ele aceita aquele acontecimento da providência como uma ocasião para se oferecer a Deus em sacrifício, pela conversão dos pecadores e pela conversão daquele que o havia comprado. É interessante, meus santos, o quanto nós precisamos recuperar esta sabedoria de oferecer a Deus os nossos dissabores, de oferecer a Deus os nossos sofrimentos, de oferecer a Deus aquilo que nos contraria. Nós somos muito dados a lamentar, a reclamar, às vezes até a maldizer, isto é, a ficar indagando a bondade de Deus. Parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não me ama. Mas ao invés, quer dizer, quando Deus permite um sofrimento na nossa vida, não estou dizendo que nós não devamos tentar mudar aquela situação, mas enquanto aquela situação não é mudada, nós devemos vivenciá-la com paciência e com profundo espírito de união a Jesus Cristo crucificado, sofredor. Nós, enquanto aquela situação não muda, e nós estaremos dentro do possível trabalhando para que aquelas circunstâncias sejam mudadas, mas enquanto isso não acontece, nós nos oferecemos a Deus pela nossa salvação, pela salvação dos nossos, pela salvação, pela conversão dos pecadores, pela nossa paróquia, por aquelas pessoas que nos pedem orações, por menores que sejam os dissabores, ou por maiores que eles sejam, oferecer a nosso Senhor, sabendo que nosso Senhor, quando une os nossos sofrimentos, que são sempre pequenos em comparação ao sofrimento do Filho de Deus, quando Ele une os nossos sofrimentos aos seus, os nossos ganham um valor infinito, porque se unem ao sofrimento divino do Filho de Deus humanado. Pois bem, então São Vicente oferecia e passou, meus santos, 2 anos em trabalho forçado, sofrendo com punições físicas. Ele era flagelado, ele levava chicotadas, ele apanhava do seu dono, e para o pior de tudo, o seu dono era um ex-cristão, era católico, só que como foi para a África, e lá a grande maioria era muçulmana, para ele manter os seus bens, ele mudou de religião. Meus santos, às vezes, no altar do dinheiro, sacrificamos tudo. Sacrificamos nossa religião, sacrificamos nossa família, sacrificamos a nossa consciência, os nossos valores, isto é, deixa eu dizer de uma maneira bem clarinha, para ter dinheiro, nós colocamos em segundo lugar os nossos ideais, os nossos valores, a nossa religião e a nossa família. O que eu quero é o meu Deus, mamona, dinheiro. Pois bem, foi isso que fez esse homem, e era por ele que São Vicente rezava e intercedia. E um dia estava lá, me lembrou São Paulo, o escravo, o aparentemente infeliz escravo, cantando louvores a Deus. Aqui também, meus santos, já vou dizendo que não vai dar para falar tudo da vida dele, com uma vida muito rica. Então eu vou falando, quando o tempo der eu paro. Então ele cantando louvores a Deus. Imagina, quando a gente sofre, a gente fica resmungando, reclamando, cara feia, parece um bicho, né? Um mau humor que parece o Satanás endemoniado. Imagina, o Satanás endemoniado, deve ser uma coisa terrível. Pois bem, a gente quando está mal-humorado, né? Pois bem, ele está ali cantando louvores a Deus. E uma das 3 esposas lá do apóstata é quem abandona a sua religião, e uma das 3 esposas do dono dele ouviu aquele canto belo,
e pediu que ele traduzisse o que é que ele estava cantando. E ele fala dos louvores, que o canto expressava um louvor a Jesus Cristo, o Filho de Deus, a nossa salvação. E aquela mulher se torna tão tocada que repreende o marido porque abandonou Cristo e a sua religião. Resumindo a história, o homem se converte, ou melhor, ele volta à religião, ele volta à amizade com Cristo, mas para isso ele precisa agora abandonar todos os bens que agora havia acumulado, porque lá onde estava cristão, ele não poderia permanecer. Então ele abandona tudo por causa de Cristo e às escondidas foge agora com o seu Senhor, não mais com o seu escravo. Agora aquele sacerdote era o seu diretor, era o seu Senhor, era aquele que o indicava o caminho da verdadeira riqueza, da verdadeira felicidade, daquela riqueza, daquela sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens da vida presente pelos bens eternos. Não é assim que durante a nossa quaresma nós estamos pedindo a Deus esta sabedoria? Pois bem, então ele foge, eles voltam para Paris. Lá ele é readmitido à Igreja Católica e depois ele entra em um mosteiro em Roma, onde São Vicente agora vai exercer o seu apostolado. Então, São Vicente em Roma começa a frequentar as escolas, as faculdades teológicas, e a sabedoria, a inteligência, a vida espiritual e a história de vida atraíram a atenção. Isto é, um sacerdote que foi vendido como escravo para a África, com um homem que por causa do dinheiro abandonou a sua religião e que alcançou a conversão daquele homem que por causa agora da religião abandona todo o seu dinheiro. Quer dizer, fez um movimento contrário. E nós sabemos muito bem quão poderosa foi a graça de Deus para fazer uma transformação, porque esta garra, esta corrente invisível que aprisiona os corações é muito forte, chamada o apego às coisas passageiras. Pois bem, então a história de vida de São Vicente atraiu a atenção do Papa Paulo V, que juntamente com um grande nobre da França disse: não, ele tem que ser capelão da rainha, porque de alguma maneira ele vai influenciar a rainha e o rei nas virtudes cristãs, para que seja uma boa rainha e um bom rei. Não obstante ele não quisesse, não teve jeito, ele teve, imagina o Papa dizendo: seja obediente, volte para Paris e seja capelão da rainha. E ele, meio a contragosto, foi, mas não morou no palácio. E aí, pela influência que ele tinha, ele conseguia não só ajudar a corte, mas ajudar os pobres, os doentes, as crianças que eram... Lembrem-se que neste período, como é que as crianças eram abortadas, aspas, abortadas, como não... Esta técnica de crueldade não tinha ainda avançado, as mulheres tinham as crianças, as famílias despejavam as crianças nas ruas, jogavam, literalmente isso, pegavam as crianças e deixavam na rua para que os cães ou as carruagens passassem por cima e elas morressem. Então ele saía recolhendo as crianças e levando para a sua casa para cuidar daquelas crianças, e conseguindo dinheiro junto aos nobres, agora como capelão da rainha, conseguindo donativos para os seus pobres. Mas a vida de São Vicente é uma vida meio peregrina, porque ele não para em lugar nenhum. Logo depois, ele é feito pároco de uma paróquia em Paris, uma paróquia de periferia. Ele vai para lá,
se sente mais à vontade agora nessa vida bem mais paroquial e exercendo o seu ministério. E é claro, meus santos, que um santo atrai, né? Vocês podem imaginar que a vida, o testemunho de São Vicente é tanto que São Francisco de Sales disse que não existia na França um homem mais santo do que ele, que São Francisco de Sales se encontrou com ele. Disse: na França não existia um homem mais santo do que São Vicente de Paulo. Pois bem, então ele começou o seu ministério. Quando estava pegando o gosto, o seu bispo diz: você vai ser professor e conselheiro num castelo de um nobre. E é claro, meus santos, que ele não queria, mas aprendeu a sacrificar a sua vontade e a oferecer a Deus o sacrifício da sua vontade. E, meus santos, com um ato de, por amor a Deus, um ato de sacrifício, um ato de obediência, um ato de renúncia da própria vontade, com aquele ato Deus realiza infinitamente mais do que com os nossos puros esforços. Isto é, quando a gente, por amor a Deus, obedece, quando a gente, por amor a Deus, renuncia à própria vontade, nós abrimos um manancial de graças a serem derramadas por Deus. O quanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, honrou a Deus, alegrou a Deus, glorificou a Deus com a sua obediência a São José e a Virgem Maria. Entende, meus santos? Este ato para nós agora, de dobrar esta vontade arredia, e nas pequenas coisas, não espere você ser contrariado numa grande coisa, não, ofereça a Deus as suas pequenas contrariedades, os seus pequenos desgostos. Eu não sei, né? Antigamente, né? Hoje em dia isso não se aplica antigamente, assim, há uns 10 a 15 anos, eu diria assim: ofereça a chatice do seu marido ficar com o controle remoto na mão e só ele domina a televisão. Mas isso hoje em dia não é nem mais assim, né? O bendito fica lá ao celular, no WhatsApp. Mas antigamente o exemplo era esse, né? Assim, um dos exemplos, ou aqui de uma pessoa aqui, que eu me lembro, nem sei se ela está aqui, deixa quieto, se estiver fica caladinha, de uma pessoa que reclamava porque o vizinho ou a vizinha varria a porta e jogava o lixo do lado dela. E eu dizia: minha santa, meu santo, aceite esta contrariedade e quando for varrer a sua calçada, pega o lixo da sua vizinha e recolha. Nosso Senhor não recolheu o nosso lixo? Por que é que nós não podemos recolher o lixo do nosso irmão? Entende? Uma pequena contrariedade, uma pequena coisinha, mas oferecer isso por amor a nosso Senhor. Pois bem, São Vicente então, lá vai ele, sai da sua paróquia agora e vai ser conselheiro de um nobre lá em um palácio. E o que é que ele faz? Ele procura frutificar onde está. Ele procura fazer a vontade de Deus e fazê-la bem nas circunstâncias em que ele se encontra. Porque se a gente ficar esperando a circunstância perfeita para servir a Deus e amá-lo de todo o coração, provavelmente essa circunstância não virá. Mas se você aproveita a circunstância que lhe é oferecida para ali amar a Deus e glorificá-lo, aí sim. Então o que foi que ele fez? Ele procurou evangelizar as crianças, tanto as crianças dos nobres como as crianças dos criados. Ele começou a ensinar o caminho do céu, tanto para os nobres como para os criados, de modo que os próprios donos daquele castelo disseram que era muita graça para que ali ficasse presa. Vá-se embora, vá frutificar em outro lugar. E ele é enviado para uma paróquia que tinha sido destruída, que a fé tinha acabado de tal maneira que os animais pastavam na igreja. As pessoas não iam mais à igreja. A igreja tinha sido abandonada
e cavalos, bois, bezerros pastavam dentro da igreja, porque os paroquianos não se importavam mais de maneira nenhuma com a igreja, tinham se esquecido que tinham alma. Meus irmãos, aqui é um exemplo mais estrondoso, radical, mas às vezes também nós ficamos tão preocupados apenas com o aspecto físico e material da nossa vida, que esquecemos que temos alma. Pois bem, que foi que fez então São Vicente? Ele mudou, restaurou a igreja, sem dúvida, mas restaurou a vida espiritual da igreja, da verdadeira igreja, não o templo, mas as pessoas, a conduzi-las para Deus e lembrá-las de que elas tinham alma e de que elas tinham uma vocação eterna. E aqui, meus santos, ele fundou depois hospitais para cuidar dos pobres e conseguiu donas, senhoras nobres que ajudavam naqueles hospitais. Só que depois ele começou a ver que aquelas senhoras não tinham como se dedicar exclusivamente para a caridade daqueles doentes, doentes terminais, crianças mal formadas, pessoas inválidas. Então ele fundou as Filhas da Caridade, as Vicentinas, como nós conhecemos. Fundou as Filhas da Caridade, conseguiu, com a graça de Deus, é claro, com que jovens, moças nobres e pobres quisessem consagrar a vida para cuidar dos pobres, daqueles que ninguém queria. E, meus irmãos, para terminar, nós poderíamos nos perguntar: mas por que este amor tão grande pelos pobres, pelos abandonados, pelos esquecidos? E o próprio São Vicente, ele responde na liturgia das horas, na leitura do ofício das leituras de hoje. Ele mesmo diz que nós amamos e devemos ter um amor preferencial aos pobres, porque Deus, quando veio ao mundo, quis ser pobre. Nós devemos ter um amor preferencial aos pobres, para que Deus, por causa deles, nos ame. A frase é forte. Isto é, que Deus, então, por causa do nosso amor pelos mais necessitados, Deus tenha misericórdia de nós, se compadeça de nós e nos ame também. Apenas uns trechos aqui de frases suas, para que alimentem também a nossa espiritualidade e o nosso empenho de viver não apenas para os nossos interesses, mas viver para os interesses de Jesus, que vive nos mais necessitados também. Não temos de avaliar os pobres por suas roupas, aspecto ou pelos dotes de espírito que pareçam ter. Com frequência são ignorantes e curtos de inteligência, mas se considerardes pela luz da fé, percebereis que estão no lugar do Filho de Deus, que escolheu ser pobre. De fato, em seu sofrimento, embora quase perdesse, esse é o sofrimento de Jesus, no seu sofrimento, embora quase perdesse a aparência humana, apresentou-se, no entanto, como evangelizador dos pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus dizendo: o Pai me enviou para evangelizar os pobres. Devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele cita aqui São Paulo. Ora, se Jesus, o Filho de Deus, foi enviado para evangelizar os pobres, nós precisamos também ter este amor. Mas você vai dizer: padre, mas só para os pobres financeiramente? Não, meus santos. Exercer a obra de misericórdia material e espiritual, para os pobres espiritualmente também. Mas não podemos esquecer de que aqueles miseráveis também, na sua pobreza material, eles revelam de uma maneira mais clara a pobreza que o Filho de Deus quis assumir aqui neste mundo. Então é uma chamada de dizer: a minha vida é também um bem para quem? Eu me preocupo com alguém, eu ajudo a alguém, eu alivio a alguém, ou eu estou só preocupado em pagar as minhas contas, ou estou só preocupado com as minhas necessidades
que são sempre, meus santos, infindáveis. Se vocês procurarem uma pessoa que recebe um salário, ela vai ter dívidas. Se você procurar uma pessoa que ela recebe 5 salários, ela vai ter dívidas. Se você procurar uma pessoa que recebe 10 salários, ela vai ter dívida, porque nós tendemos a ter um estilo de vida conforme aquilo que nós recebemos. Mas tanto aqui tem 1 como aqui tem 10, podem ajudar, mas precisam saber se desapegar, renunciar um pouco para si, para servir a Cristo que vive naquele mais necessitado. Continua e termino São Vicente. Com efeito, Cristo quis nascer pobre, escolheu pobres para discípulos, fez servo dos pobres e de tal forma quis participar da condição deles, que declarou ser feito ou dito a ele tudo quanto de bom ou mal fizerem aos pobres. Deus ama os pobres e também ama aqueles que os amam. Deus ama os pobres e ama aqueles que amam os pobres também. Que nós, meus santos, neste dia de São Vicente, peçamos a Deus que coloque no nosso coração esta sabedoria, a sabedoria lá do início, que São Vicente ensinou àquele homem que tinha abandonado a fé por causa do dinheiro, que coloca a sabedoria de que existe uma realidade espiritual muito mais importante do que as riquezas deste mundo, e também a sabedoria de que quando fazemos um bem a um pobre por amor a Cristo, é a Cristo mesmo que aquele bem estamos fazendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.